Vamos fazer contato agora com a Turquia, onde está o capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Léo Fará, que gentilmente nos atende mais uma vez para falar sobre todos os trabalhos que são realizados de buscas ainda por pessoas desaparecidas. Obrigada por nos atender, capitão, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho desempenhado até aqui. Um trabalho incansável. Qual é o foco nesse momento? Como tem sido essas últimas horas? Boa tarde para vocês por aí. Boa tarde. A gente tem focado agora principalmente em locais onde existe uma possibilidade bem grande da gente ter vítimas ainda vivas. Então a gente está num conjunto de prédios. Eu não sei se está um pouquinho embaçado aí para vocês, mas é um conjunto de prédios onde o basement desses prédios, né, é como se fosse uma garagem, e a maioria desses prédios está com ela intacta. Então as pessoas ainda têm uma chance de sobrevida nesse local. A gente está com uma equipe grande aqui de vários países, além da Turquia, China, Coreia. Esses países a gente está fazendo uma busca aqui detalhada para ver se a gente consegue realmente acessar ainda, utilizando câmera térmica, utilizando sonar, a técnica de chamada e escuta, mas há uma quantidade muito grande de escombros, né? Muitos prédios ainda que caíram. Então, assim, realmente é bem difícil, não é algo tão simples assim, mas a gente está... Desculpa, acho que está caindo o sinal. A gente ainda tem chances de encontrar essa madrugada dentro da cidade que a gente está trabalhando aqui, Antáquia. Uma pessoa foi retirada com vida, porque essa cidade especificamente ela tem um clima mais quente que as outras cidades. Mais quente, quando eu digo à noite, aqui faz menos 4 graus. Só que tem outras cidades que o clima aí, né, a temperatura chega a menos 18. Então aqui a gente tem uma chance maior de encontrar vítimas vivas e a gente está trabalhando assim, correndo contra o tempo, para que a gente consiga ainda encontrar essas pessoas com uma possibilidade de vida. Agora, capitão, geralmente nessas buscas, nesses trabalhos, quando identificado que há ali uma vítima, uma pessoa viva, ainda vai um tempo, né, de trabalho até você de fato conseguir retirá-la dali. O senhor comentou de garagens que podem ter ficado intactas, né, porões, mas que simplesmente tem uma estrutura gigantesca em cima, né? Como é que é o trabalho, ainda que seja para resgatar corpos, né, em algum momento, porque outros prédios, imagino, tenham ficado assim, para acessar esses lugares, né? Imagino que deve ser bem difícil. É muito difícil. A gente tem um apoio aqui de gruas, que elas fazem a elevação da carga, né? É uma grua que está aqui bem atrás de mim. Tá um pouco desfocado aí para vocês, mas ela faz a elevação da carga sem a gente colocar muito peso da escavadeira em cima. Então ela tira essa carga à medida que as equipes de voluntários, as equipes de bombeiro vão cortando o concreto, cortando os metais e fazem túneis o tempo todo, escorando esses túneis para acessar essas possíveis vítimas. Mas para isso a gente tem que ter essa informação, né? Ou então mostrando que realmente tem uma vítima ali, porque a gente não pode perder tempo. É muito triste porque várias pessoas procuram a gente para resgatar os corpos e a gente tem que dar essa negativa falando que a gente não está resgatando corpos agora, que a gente está tirando só pessoas vivas. Então, dentro dos próximos dias, vocês vão verificar que vai aumentar vertiginosamente esse número de mortos, porque as equipes deixam de procurar pessoas vivas, né? A janela de sobrevivência ela acaba, tecnicamente ela acaba, é lógico que podem ser encontradas vítimas aí 20 dias, 30 dias depois, a gente não tira essa possibilidade, mas essa janela de sobrevivência ela acaba e começam a ser encontradas, focamos o trabalho na retirada dos corpos. Então esse número vai aumentar. Essa cidade, por exemplo, onde eu estou aqui, ela tem 450 mil habitantes, 90% da cidade foi destruída. É uma cidade, vamos colocar comparada aí a Niterói. Imagina Niterói 90% destruído. Então a gente vai ter um número de mortos muito, muito grande, mais do que as pessoas imaginam. Eu acredito que esse número de mortos total no país, ele deva passar de 200 mil mortos. Capitão, terrível, hein? Essa previsão. É terrível. E eu queria entender o lado humano do senhor e da equipe que está com o senhor, porque você diz, às vezes as pessoas acessam vocês e pedem para
tentar resgatar corpos. E aí vocês têm que dizer, olha, não é esse o trabalho no momento. Como é que se dá isso? Existe uma coordenação que vai conversando com vocês, dizendo agora a nossa prioridade é essa? Vocês conversam com as pessoas que estão na cidade, que estão acompanhando essa busca? Como é que é esse lado humano de contato com as pessoas que estão aí acompanhando essas buscas? É extremamente difícil. É lógico que a língua ela é um impeditivo e ao mesmo tempo que nesse momento, né, ela nos ajuda para ter uma, vamos dizer assim, uma distância, as pessoas sentem, né, isso, né? Dentro dos primeiros dias nós encontramos pessoas vivas, a nossa equipe especificamente encontrou um ponto onde tinham 4 pessoas vivas, mas o resgate realmente é muito demorado, infelizmente essas pessoas faleceram, então acabou que as pessoas aqui mesmo, né, da Turquia, elas desenvolveram um carinho muito grande pelos brasileiros, né, pela bandeira do Brasil. Então eles olhavam a bandeira do Brasil no nosso uniforme, então vários deles queriam que a nossa equipe fosse para outros lugares, encontrar as pessoas, pelo fato de a gente ter encontrado pessoas vivas, né? Então, assim, é muito difícil porque é algo que eles querem que a gente faça. A nossa volta já estava prevista, né? Passagens compradas, mas a gente viu que existia uma necessidade da gente permanecer mais. A gente ainda tinha chance de encontrar sobreviventes, então a gente decidiu adiar isso, ficar um pouquinho mais longe, porque a gente tem que olhar esse lado humano, né? A gente sabe que essas pessoas elas estão contando com a gente, que elas confiam no nosso trabalho, mas é uma situação que é de cortar o coração, sabe? A gente vê as pessoas, elas não têm abrigo, elas ficam em frente aos prédios, sentado em cadeiras, fazem fogueira no meio e ficam em frente ao prédio, em frente aos escombros, esperando a retirada dos corpos. Então é muito triste, porque elas não sabem ainda quando que vai continuar, mas elas querem ficar em frente aos corpos, não querem ir para outro lugar, para a gente dar prioridade, né? Para as equipes de resgate darem prioridade para aquela família. E aí a gente já começa a ter uma série de problemas no país. Essa cidade onde eu estou é fronteira com a Síria. Existem muitos refugiados sírios, muitas pessoas que estão passando pela fronteira porque estão com fome, porque não tem dinheiro. Então elas entram nas casas, nos apartamentos e começam a saquear. Então a cidade está toda tomada agora por militares e por policiais, porque eles ficam abordando as pessoas na rua com medo delas saquearem as casas. Porque tem muitos prédios que eles estão destruídos, mas eles não foram para o chão. Então as pessoas entram para pegar as coisas, porque elas estão com medo, porque não tem o que trabalhar, não tem o que fazer, não tem aonde conseguir dinheiro. Então é uma série de fatores que não é só o terremoto propriamente dito, né? Igual as pessoas pensam. É o lixo que não é recolhido e acumulado, número de doenças que podem ser transmitidas. São muitos fatores que complicam o desastre, complicam o gerenciamento e acaba se tornando, de certa maneira, até perigoso, né? Por eu ter até uma aparência, né, mais do Oriente Médio, e eu tava com barba, eu tive que fazer a barba exatamente para ficar com mais cara de estrangeiro, para que as equipes, né, os militares, os policiais, né, de uma maneira mais ostensiva, eles me identificassem como estrangeiro, para evitar uma abordagem, vamos dizer assim, mais brusca, porque o nível de tensão está muito alto aqui. Então é algo que a gente faz com o coração, né, a gente faz aí realmente de um trabalho voluntariado para ajudar essas pessoas, mas que a gente vê que realmente existe um risco muito grande e as pessoas têm que estar preparadas para trabalhar com isso. Uhum. Capitão, vou aqui contextualizar para os nossos ouvintes que eventualmente não estão acompanhando as imagens. Capitão Léo Fará está trazendo esse depoimento, esse relato muito preciso e muito emocionante, direto de uma cidade na Turquia. Ele está ali em meio aos escombros, parou ali de fazer o trabalho para gentilmente nos atender, mas está em meio a escombros onde são realizados esses trabalhos de busca. Capitão Léo Fará, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, é um dos principais homens profissionais no mundo gabaritados para fazer esse tipo de trabalho. Atuou na corporação por 19 anos, é mestre em engenharia geotécnica, especialização em gestão de desastres no Brasil, no Chile, no Japão, pela Unesco. Entre as operações que comandou, deslizamentos de terra em Petrópolis, o rompimento de barragens em Mariana, em Brumadinho, enfim, é um currículo amplo aqui, também missões internacionais de ajuda humanitária em Moçambique, também depois daquele terremoto que atingiu o Haiti.
Capitão, com esse currículo todo, tendo passado por experiências tão tristes, tão dramáticas, o senhor ainda se emociona pelo que a gente está vendo nesse relato? Qual é a sensação que o senhor teve ao chegar por aí, tendo toda essa experiência, e até onde vai o esgotamento físico e emocional? Qual o limite? E qual o limite para ainda buscar pessoas com vida? Olha, é muito difícil assim, trabalhar nesse tipo de missão, porque o tempo, a gente costuma dizer que o bombeiro ele não tem um inimigo, mas o inimigo do bombeiro ele é o tempo. Só que ele é um inimigo que é imparável, você não tem como parar o tempo. E até mesmo para você chegar aqui, né, a gente veio através de uma ONG, então muitas vezes a gente não tem o recurso necessário imediato para a gente chegar, e a gente sabe que se a gente chegar imediatamente, com 24 horas, por exemplo, você tem uma chance de 95% de encontrar pessoas vivas. À medida que essas horas vão passando para 48 horas, ela já diminui para menos de 80%. No 8º dia, né, que a gente está agora aqui, ela é menos de 7%, chegando no 10º dia a menos de 2%. Então, é uma luta contra o tempo, mas a gente tem esperança. No Haiti, por exemplo, algumas pessoas foram encontradas com 12 dias, né, depois da queda dos edifícios. E, assim, é um cenário extremamente triste de tudo que eu já vi, de tudo que eu já vi acontecer. Eu encontrei com pessoas que, por exemplo, trabalharam em Fukushima, no Japão. Eles me disseram e me relataram que o cenário que aqui a gente encontra é muito pior que o de Fukushima. Então, que a gente pode esperar uma quantidade de mortos muito grande. E a gente acaba criando uma conexão com as pessoas, com as histórias, e a gente fica perguntando, né, por que a gente não chegou antes? O que a gente podia fazer para ser melhor? É difícil até da gente dormir aqui, porque no momento que você vai tentar descansar, a nossa cabeça fica pensando que pode ter uma pessoa debaixo dos escombros precisando da gente. Então a gente não descansa, sabe? Tem uma hora que o cérebro desliga o corpo, mas o tempo todo a gente fica preocupado, porque eu me coloco no lugar dessas pessoas, dessas mães, desses pais que ficam em frente aos escombros, na frente de fogueiras, com a esperança ainda de que o filho, né, um parente esteja vivo, e elas dependem da gente, porque elas não sabem fazer o serviço com técnica. Existe um risco muito grande. Então, por isso que a gente encontra equipes do mundo inteiro com essa mesma intenção. Então, esse esgotamento físico, ele é praticamente nenhum, se a gente for comparado ao esgotamento que essas pessoas sentem, né? Que essas famílias elas passam. E a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, mas, como eu falei, é inimaginável a área. É algo que tem que estar aqui para as pessoas entenderem, porque é uma extensão muito grande. Poderia ser enviado todas as equipes de busca e resgate do mundo para esse local, que é um trabalho que ele duraria ainda por meses mesmo. É um cenário de destruição. São cidades inteiras destruídas, e a gente sabe que existe a possibilidade de terem pessoas com vida, mas o grande fator é aonde estão essas pessoas, que a gente está realizando as buscas. A gente consegue encontrar pessoas vivas, igual eu falei que essa madrugada uma equipe retirou ao nosso lado, retirou uma pessoa viva, e a gente fica na busca nessa esperança de poder encontrar ainda outras pessoas e dar um alívio, né? Não só para ela que está passando frio, passando sede, mas para que a gente possa aliviar a família e, poxa, uma vida salva ela não tem preço. Essa estimativa que o capitão fala, né, de 200 mil, é exatamente o número de mortos no Haiti. E aí o senhor falou, capitão, que no Haiti, 12 dias depois, ainda foram encontradas pessoas com vida. Eu aproveito para perguntar em relação a comando. O senhor falou, há um impeditivo da língua, são equipes de vários países trabalhando aí. Obviamente são situações diferentes, mas quando eu acompanhei lá no Guarujá o desmoronamento, né, o deslizamento de terra lá no Morro do Macaco, era uma situação muito específica, onde os bombeiros sabiam onde eram as residências, onde os moradores sabiam quem eram as famílias que estavam ali, quantas pessoas, e aí eu imagino que seja algo muito diferente, mas há um tempo ali para que se entre com um maquinário mais pesado, há uma ordem, há um comando. Esse comando aí existe ou vocês trabalham mais de forma independente? Essas equipes de cada país trabalham de forma independente, cada um com seu lugar, a sua área ali para agir? Como é que está sendo
esse contato com as outras equipes e de onde veio o comando para todas essas operações, se é que há um comando só? Existe o comando, a AFAD, né, como se fosse uma, vamos colocar assim, em termos do Brasil, seria a Defesa Civil Nacional. Ela é que passa as localidades que são necessárias, mas existe algo, né, que é muito novo, que é algo que vai ter que ser estudado pela comunidade internacional, até mesmo de desastre. Muitas localidades foram enviadas através das redes sociais, principalmente o Twitter. Porque imagina, a maioria dos resgates, 70% dos resgates, ele é feito, das pessoas vivas, tá? Quando eu falo de resgate, ele é feito pela população local, pelas pessoas que estão umas ao lado das outras. E elas conseguem ver aquilo, então elas mandam a localização através do Twitter para que alguém possa ir lá ajudar. Então aqui está acontecendo muito isso, as pessoas ficam mandando através do Twitter a localização, e a gente tem uma autonomia para ir lá desde que informe ao posto de comando, né, através de WhatsApp e até mesmo da célula de coordenação. Então o comando é da AFAD, eles sabem, as equipes todas têm que ser cadastradas, né, pela AFAD, elas têm que saber que a gente está no país, até mesmo para não ter nenhum problema, e através disso a gente coloca qual que é a nossa capacidade de mobilização e coordenação. Mas igual eu falei, né, como a gente está através de uma ONG, né, da Humus, esse trabalho ele é de certa maneira independente em que sentido. A gente tem que alugar o nosso carro, a gente tem as nossas barracas, existe um ponto central onde foi disponibilizado para que a gente coloque as nossas barracas, porque não tem hotel, não tem lugar para você ficar. Se tivesse algum local, esse local teria que ser para as pessoas que estão precisando, né? As equipes internacionais, elas não podem ser um problema para o país, ela tem que ser uma solução. Então a gente chega aqui, a gente tem que ter a nossa autonomia de água, de comida, apesar de que agora quantidade de comida, quantidade de água já é gigantesca, logística demais começa a virar um problema, começa a ter muito lixo na rua, começa a ter comida apodrecendo, porque as pessoas doam demais. Muitas roupas, né, que chegaram agora já estão sendo jogadas fora. Então, assim, é um cenário caótico. Nenhum país do mundo está preparado para gerenciar uma ocorrência dessa magnitude, até mesmo porque, se a gente for pensar, muitas pessoas que deveriam estar na coordenação, às vezes elas estão debaixo dos escombros. Então, é algo como se é uma inertização do poder público através de um desastre. Então, não é tão simples, mas existe uma coordenação. As equipes internacionais, a gente já tem uma noção, né, já existe uma doutrina internacional de como isso tem que ser feito. A gente faz o cadastro através do site da ONU, mas, como eu disse, é algo inimaginável, é uma magnitude muito grande para a gente querer exigir com que qualquer país consiga realizar esse tipo de gerenciamento. É algo com uma magnitude, não se compara, por exemplo, a Brumadinho, Mariana, igual fui, é algo muito maior do que isso. Capitão Léo Fará, capitão da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, atuou na corporação por 19 anos e é cofundador da Humus, que é uma associação sem fins lucrativos que atua com a prevenção, capacitação de agentes locais, enfim, resposta emergencial em desastres relacionados a eventos naturais extremos. Então, a Associação Brasileira Sem Fins Lucrativos, formada por esses profissionais especializados em resgate. Capitão Léo Fará, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho, parabéns pelo trabalho realizado até aqui e um bom trabalho, boa sorte.